Agora, Venezuela. Agora, eu vou então ler, já que o nosso pilhado está empolgado aí. Por favor. Vou ler a capa do caderno esportivo do jornal boliviano La Razón. Por favor, leia. Bolívar vence sem problemas. Flamengo é líder invicto. Pô, os bolivianos estão esnobando. Mas eles estão errados? Mas eles estão errados? O Flamengo não ameaçou em nada o Bolívar, gente. Só teve o gol do Vinha, a cabeçada do Bruno Henrique ali, pronto. O Flamengo não ameaçou em nada. Chegamos, o Bolívar. Sem problemas o Flamengo. Aí a capa do jornal boliviano, né? Eu que já fui meme no Paraguai, agora é aí o jornal boliviano. Bolívar vence sem problemas o Flamengo e é líder invicto. Ou seja, o Flamengo não é problema pro Bolívar. Ou seja, tem que se questionar. Tem que se buscar aí alguma forma de cobrar do Tite. Porque aí vem isso, aí vem a imprensa. O que a gente vai ver vai ser sempre isso. Como faziam na seleção. Copa do Mundo, uma bosta. Joga mal tudo que é jogo, eliminado pela Bélgica. Copa do Mundo, uma bosta. O único treinador que teve um ciclo inteiro pra treinar pra uma Copa do Mundo. Vai Croácia. Seleção brasileira eliminada. Só que aí vinha a babação de ovo. Gente, olha as eliminatórias. Que brilhante, o Tite bateu recorde. Nossa, maneiro. Ninguém vai lembrar o que ele fez em eliminatórias. Ninguém. O que se lembra é Copa do Mundo. E o Brasil, com ele na Copa do Mundo, foram 2 fracassos. Agora, aí vem número. Flamengo com Tite, 19 jogos. 14 vitórias, 4 empates e 1 derrota. 36 gols. É isso. Se você lê, 80% de aproveitamento é ótimo. Só que aí você pega a vitória sobre o Madureira, Bangu, Nova Iguaçu, Resende, Volta Redonda. Tá tudo computado aí. Dos jogos que eu falei, brabos, os clássicos, tudo bem. Valeu. Agora, das competições que interessam, Milionários, Bolívar, Palestino, São Paulo, Palmeiras e Atlético Goianiense, 6 jogos ruins. E são 6 jogos sem vencer fora de casa pela Libertadores. Quer lembrar? Olha aí, ó. Claro, Zé. Alcas, 2-1 pro Alcas. Lembra ano passado? Foi uma derrota também. Perder pro Alcas foi dolorido aquela derrota, né? Alcas 2, Flamengo 1. Racing 1, Flamengo 1. Nublense 1, Flamengo 1. Nublense 1, Flamengo 1. Olímpia 3, Flamengo, aquele jogo que você falou que tava ganho. Milionários 1, Flamengo 1. E Bolívar 2, Flamengo 1. Os últimos 6 jogos do Flamengo na Libertadores, ele não ganhou nenhum. É isso. E perdeu, deixa eu ver, 1... 2, 3. Eu sou fera. 3 derrotas, 3 Tudo bem, você pode ser fera, mas eu vou te dar uma notícia aqui agora que você vai ficar pra rádio. Deixa eu voltar pra rádio. Espera que eu tô voltando pra rádio. Em 2, 1, de volta. Essa eu fui fora. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Ele gosta de falar pra rádio. Agora você vai. Agora você vai tirar o chapéu pra mim, tio. Eu tiro. Por isso que eu vou dentro do. O chapéu pra você. Por isso que eu vou dentro da fisiologia, dos fisiologistas, dos cientistas. Zé, olha isso aqui, Zé. No ano de 2022, estamos em 2024, certo? Certo. No ano de 2022, o Atlético Mineiro pega o Independente Del Valle. Lá em Del Valle, o jogo é 1-1 pela Libertadores. E o Alan é o volante do Atlético Mineiro. Aonde a fisiologia do Flamengo diz que ele não podia ir porque tem um negócio, né? Da altitude, Como é uma placas aí, né? Olha isso aqui, Fábio Piperno. Ele jogou, titular. UAU. Jogou. Peraí. Quito não é igual La Paz, né, gente? Mas é altitude. Se você quer usar o argumento da altitude, é altitude. Altitude, Zé. Mas não é igual La Paz, né? Olha o time. 800 metros. Eu já fui aqui. Olha o time do Atlético. Everson, Natan, Hever, Júnior Alonso, Alan, Mariano, Ademir, Zaratio, Arana, Nátio Fernandes e Hulk. É Quito, 2.850 metros. Tem altitude. Se o sangue não permite... Se ele tem um problema genético... que eu não é fui bom buscar lá. O Atlético Mineiro não tinha isso. Eu fui buscar... Mas jogou o Gerson, Alan, Gerson... Mas isso que o Zé tá falando também é uma coisa importante a gente citar aqui antes de escutar o Tite. Porque o Tite, de novo, ele vai falar de Palpatine, vai falar de ciência, ele é assunto chato, fala de Einstein, do Charles Darwin, do que ele quiser. Agora, não dizem que o Flamengo investe uma fortuna
pra ter elenco. Por que quando o Flamengo usa o time reserva, sempre é resultado ruim? Cadê o elenco que falam tanto? Porque é verdade, Zé. Ontem tinha em campo Bruno Henrique, tinha em campo o Gerson, tinha em campo o De La Cruz, tinha em campo o Davi Luiz, tinha em campo o Léo Ortiz, tinha em campo o Fabrício Bruno, que falhou. Aí você não fala, né? Ele tem 1,90 m, não pula na bola. Gol de cabeça no primeiro minuto de jogo. Quando ele falha, você não fala nada, né? Porque a bola corre muito na altitude. Aí não tem tempo de bola. Show. Então tranquilo. Então você não precisa pular. Então na altitude ninguém pula. Tem defesa. Aí tem o Rossi, que é o goleiro titular. Vinha, que foi contratado por uma fortuna, aí jogou bem. Mas vamos lembrar que o gol foi em cima dele. Jogou bem, tá todo mundo falando. O gol foi em cima dele. Porque eu não entendo, ele tá marcando o cara, ele sai do cara pra marcar o outro que já tá marcado. O gol foi em cima do Vinha, que tá todo mundo falando que jogou bem, jogou. Mas contra o Milionários foi um desastre e ontem o gol foi em cima dele, o segundo gol. Agora, ô Zé, o Flamengo não tem elenco? Então. O Flamengo não gasta uma fortuna pra dizer que pode usar jogadores pra poupar? E sempre dá ruim. Então ontem eu até falei, o time tá bom pra encarar o Bolívar. O problema é a altitude. Ok, você pode contestar o Wesley. Tem um garoto que é o Igor Jesus, que é um garoto que parece que tem muito potencial, mas garoto. E o Vitor Hugo. Fora isso, cara, são jogadores que podem ser titulares e vários são. Rossi. Aí na linha de zaga, começa com Wesley, mas depois Fabrício Bruno, Léo Ortiz, foi contratado como jogador de seleção brasileira, titular. Davi Luiz e Matias Vinha. O Vinha não foi contratado para jogar também? Aí no meio campo você tem Gerson e tem De La Cruz. Na frente você tem Bruno Henrique. Olha o tanto de jogador que você pode escalar como titular. Senão não adianta ter caras que custaram tão caro, que ganham tanto, no seu elenco. A questão não foi exatamente esse nome ou aquele. É claro que o Arrascaeta faz muita diferença no Flamengo. Com altitude ou sem altitude. Você tira ele do time, é outro. O De La Cruz ontem, que não foi bem, não jogou nada, né? Sofreu muito com a altitude, também é um jogador que faz muita diferença. Tem se destacado muito com o Flamengo. Bruno Henrique, quando ele estava jogando mais como um pivô, ele até estava indo mais ou menos, porque o zagueiro sempre antecipava. Mas ok, quando o Tite mudou, colocou ele pela beirada do campo, matou de vez o Bruno Henrique. Complicou um pouco mais. Assim, eu não entendo e gostaria muito de ver um clube brasileiro jogar lá sem medo da altitude. Tem repercussão? Sei que tem. Mas o Flamengo entrou no jogo achando assim, não vamos correr, senão a gente vai abrir o bico. Aí só o time corria. E os jogadores do Flamengo ficavam olhando. Os caras atropelaram. E o Flamengo demorou para falar, não, gente, tem altitude, mas a gente tem que correr. Só os caras correndo, aí não tem jeito, né? Vão atropelar mesmo, estavam atropelando. Por que não entra? Tem altitude, mas você tem que entrar e correr, porque o adversário vai. Não tem como você ficar parado e olhando para o adversário correr. Eu acho que essa coisa que a gente criou, existe o efeito da altitude. Mas acho que essa coisa psicológica de achar que é um dragão, piora muito mais a situação. Você tem que buscar a solução depois. Corre, e aí quem sentir, você troca. Tem time que parece que já entra derrotado. O Flamengo entrou parado, morto em campo. Assim, ninguém queria tomou correr. Gol muito cedo, pô. Tomou gol com quantos? Menos de 5 minutos. Mas foi um atropelo o começo do jogo. Com 1 minuto saiu o gol e com 1 minuto já era a segunda oportunidade. Teve mais uma logo na sequência. Foi logo na sequência. Tomou gol e na sequência teve... Com 2 minutos podia estar 3-0. Não ia dar tempo porque tinha saída de bola ali no meio, né? Mas é difícil, mas assim... Pode ir com o time titular, com o time reserva, eu tô falando assim... E com um time desse não dava pra segurar a bola, tocar a bola? Não, também não. Eu sou contra o... Não contra o rodízio, um ou outro jogador pode ter um problema e tal, você tirar. Porque eu vejo os grandes atletas do mundo, cara, se serve como exemplo, eu vejo lá quando os caras tiram Mbappé, meu irmão, não leva ele pro jogo, ele fica maluco. Messi, Cristiano Ronaldo, fominha lá, até na Arábia Saudita, quer dizer, vamos pra cá, vou ganhar o dinheiro, ficar de boa. Ele é fominha, tá em tudo. Tá em tudo. Vamos escutar ele, nosso cientista. Vamos escutar o que o Tite falou sobre poupar a equipe do Flamengo. O Hulk tá jogando, Paulinho tá jogando, Scarpa tá jogando, Rafael Veiga tá jogando, tá todo mundo jogando, Endrick tá jogando. Isso aqui é boliviano, em homenagem ao Tite. É porque eu tô com o meu microfone, é boliviano, em homenagem ao Tite.
Aí, como eu tava com esse pescoceira, ficou meio difícil. Mas eu boto, se você quiser, essa homenagem. Não, Ao ganhou Tite. parabéns. Direto da Bolívia. Ganhou do Evo Morales. Parecendo Chaves. Aqui. Olha aqui. Em homenagem ao nosso Tite, vamos escutar o nosso cientista Adenor. Por favor, Kaique. A responsabilidade, ela é minha, sim, porque a definição da escalação é minha, mas eu tenho também muita lucidez para saber não estourar um atleta numa sequência de jogos e tu perder na sequência. Aí fica muito fácil dizer assim, ó, o Vina, não dá sequência, né? Machuca logo em seguida. É fácil. Mas olha lá, esse jogador, não dá. A qualidade técnica dele, ele começa a se perder, começa a errar, começa a apertar. Isso são todos indícios, para dar 2 indícios de quanto a gente deva ter cuidado. Então, respeito a tua pergunta, mas não é nenhuma novidade ciência no futebol. Ela é só nós procurarmos informações verdadeiras a esse respeito. Risco A, estratégia A, e a opção ela foi em cima disso, e a responsabilidade maior é sim nossa, mas minha do técnico escala. Vamos pegar um dado específico. Eu não sei se a gente repetiu a escalação esse ano. Então isso é um indício de que trocas há. O que trouxe agora um número de trocas excessivo foram 2 aspectos. Uma sequência de jogos muito grande e que inviabilizou alguns atletas de virem. O jogo aqui extremamente desgastante, porque ele é altitude, e vocês, inclusive, que estão aqui, sabem que essa situação ela traz um desgaste maior. Até a primeira pergunta em relação ao Vina, e a resposta talvez ela ilustre bem a outra pergunta em termos científicos que me foi feita. O Vina talvez tenha contribuído na resposta. O outro aspecto é que nós temos uma viagem de retorno grande, com jogo domingo às 11 horas da manhã. Então tu olha num planejamento que faz, onde joga, onde viaja, o que recupera para ter o outro jogo. Então a gente olha sobre esse contexto um pouquinho maior. Então estou falando para o torcedor, porque não é de vontade, estou falando dele com o maior carinho, com o maior respeito do torcedor. Sabe? De saber que todos nós estamos mobilizados e quanto se trabalha fora. Vou pegar mais um dado. Pegue uma entrevista ilustrativa. Pegue uma entrevista do Guardiola que está viralizando toda hora. Ele vai falar de ciência. Ele vai falar de Haaland, dizendo que ele fica 24 horas trabalhando para que ele tenha uma condição maior, porque ele perdeu tantos dias. Se não querem ouvir o Tite ou o Fábio Macededian, ouçam. E a gente vai ver que ela não é desculpa, que são fatos verdadeiros que nós temos que avaliar e decidir. E depois, sim, as responsabilidades nossas. Gente, mas tá bom. Mas contra o Palmeiras e contra o Bolívar, e eu não vejo os outros times pouparem assim, inclusive o City do Guardiola, meu amigo. Nos principais jogos, eu não vejo ele tirar os principais jogadores, não. A não ser quando passa mal, como foi o De Bruyne no jogo, a não ser quando tá machucado. Principais jogos, é a mesma coisa. Flamengo e Palmeiras hoje, o Vamp, é City e Manchester United. Aí vamos botar, é City e Arsenal, por exemplo, hoje que tá disputando o título. Você acha que o Guardiola vai poupar? Contra o Arsenal. Aquele jogo, a gente viu aí um jogaço, né? City e Real Madrid, prorrogação. Isso numa quarta-feira, foi numa terça, né? Não lembro agora. E no final de semana, Barcelona, Real Madrid e Barcelona. Eu vi os caras tudo jogando do Real Madrid. Depois de uma prorrogação, uma classificação. Tem um jogo importante contra o Barcelona, porque se ele não ganha, cai para 8, de 8 vai para 5. A diferença no campeonato foi para 11. Aí é que o Ancelotti brinca, aí o Rodrigo vai ser papado e vai, até às 16 horas. A fisiologia só funciona aqui? E ó, não sou eu o único que tô indignado na minha família, não. Não? Porque até o meu sobrinho, Lipigol, o apelido dele. Lipigol. Até o meu sobrinho sabe que o Tite tá poupando mais do que deveria. É criança, 10 anos, mas entende de bola. Assiste o programa. Vamos escutar um pouquinho, porque eu tirei o resto, porque ele é meio maluco como eu. Então ele fala
Ele vai no limite. Deixa Mas vamos botar o Lipigol, que até o Lipigol sabe que não tem que poupar em tudo que é jogo. Bota aí, Kaique, vai, Lipe. Então, hoje o Flamengo vai precisar de jogadores de altitude. Sem Cebolinha, que está machucado, Arrascaeta, Pedro, para prevenir lesão. Então, aí eu acho que é uma palhaçada de vaca para prevenir lesão, que vamos falar a verdade. Aí, quando ele fala, vamos falar a verdade, aí vem bomba. Aí vem bomba. Mas até o Lipigol sabe. Pilhadinho, minha paixão, meu afilhado, filho do meu irmão. Mas, cara, é loucura. O que o Tite tá fazendo, ele tá arriscando a moral que ele construiu com a torcida do Flamengo. Ele construiu a moral. Ganhou o Campeonato Carioca. Que aí, meu amigo, muitos treinadores que foram questionados pra caramba ganharam. Ganhou o Campeonato Carioca. Rogério Ceni ganhou, não ganhou? Ganhou, tava sem levar gol. Não ganhava há 2 anos, né? Tava sem levar gol. Tava, nossa, brilhante. Do nada, o cara tá irritando a torcida. E com razão. Ou o argumento dele tem razão. Primeiro, você tá muito caladinho. Não, eu tava aqui processando informações, na verdade, né? Você gostou do Pilhadinho? Eu gostei, acho que o Pilhadinho foi sensato. Tem futuro, hein? Não, a notícia é o seguinte aqui, ó. Você me mostrou, aqui me mostrou agora, Zé, no celular, Filipão pode aparecer no Corinthians. E o Pipero me mostra aqui, ó. Antônio Oliveira pede o prestígio com a diretoria do Corinthians. Sem saber, aquilo que você me mostrou pode ser verdade. Tô falando. O Pipero me mostrou aqui agora Outro pedaço. outro pedaço, Agora, então, eu acho assim, o Tite, durante toda a carreira dele, ele construiu essa fama de ser metódico demais. E é óbvio que ele tem que ouvir departamento de preparação física, lá de fisiologia. Ok, tudo isso aí é perfeito. Agora, há decisões que exigem sacrifício. Então, se o Vampeta chega e fala assim, professor, eu não posso jogar contra o Palmeiras no fim de semana porque eu não estou bem. Então, ok, você vai ficar de fora. Agora, se o Zé chega e fala assim, olha, Tite, nós aqui no departamento de fisiologia avaliamos que o Vampeta, se jogar contra o Palmeiras, pode ser que ele corra um risco. Mas então contra o Palmeiras eu vou correr um risco. Ora, boss. Claro, a decisão final é dele. O jogador tem que falar também. Se vai jogar contra o Bangu, tudo bem, você vai lá descansar. Mas contra o Palmeiras você tem que jogar. Não existe a história de que o fulano foi pro sacrifício. Então, em alguns jogos, o fulano tem que... E jogo grande, todo jogador quer jogar? É lógico. Ninguém quer ficar de fora. Você vai chegar pro Pedro e falar, Pedro, você não vai jogar contra o Palmeiras porque, sabe... A trilogia do Palmeiras chega no Abel e fala assim, ó, contra o Santos, final do estadual. Contra o Santos fala, ó, Rafael Veiga tá baleado, não dá pra ir não. Aí o Abel vai no Rafael, aí, não dá pra você não? Quem falou isso? Não, o Zé Manuel lá da fisiologia, tá maluco pra jogar final. Você vai querer me sacar? É isso, acho que falta atitude do jogador. Eu também, pô. Eu quero jogar contra o Palmeiras. Eu quero. Quantos jogos o Endrick era dado como fora, porque voltou mancando lá da Europa, daqueles jogos do Brasil e tal. Ele jogou praticamente todos. Ele pode sair no meio do jogo e tal, mas ele entra. Ele veio com uma paulistinha na coxa. O Vampeta acha que o Abel estava sendo sarcástico, mas depois do jogo Palmeiras e Flamengo, ele falou que o Rafael Veiga jogou mal por culpa dele, porque não tinha condição física, estava muito desgastado, mas que o Rafael Veiga queria jogar. Ele falou assim, ó, eu devia tirar para descansar, mas ele quer jogar. Ele ontem ficou de fora? Não. Foi pro jogo. Ameaçou. Quando eu falei que o Abel foi sacado com os caras, então. A culpa é minha, do Veiga é mesmo. Aí quando ele... Por que eu achei que foi sacado? Quando ele falou assim, 3 assistências... Mas o Veiga agora admitiu que não tá bem. Falou, realmente... Tudo bem, você não tá bem. Falou nada difícil. Uma coisa é você não tá bem, outra coisa é você querer ser poupado. Vê se o Veiga quer ser poupado. Então, aí ele vai olhar pra essa molecada que tá voando e falar o quê? Ele não foi pro jogo. O Abel deu uma entrevista que dia? Não foi domingo, depois do jogo? Foi. Mas escuta... E ontem o Veiga não jogou? Você monta uma comissão técnica, um departamento médico com 300 sem caras. Os bons, você... Não vai ouvir os caras? Sem os bons, sem os jogadores bons, você cai e o departamento médico fica. Uma das coisas mais elogiadas na época do Jorge Jesus é que os jogadores... Foi montado um esquema lá no departamento médico e tal, em que a recuperação do jogador
quando se machucava, era feita de uma forma acelerada. O Arrascaeta machucava, voltava muito rápido. Eu não sou contra a medicina, não sou contra a fisiologia, nada Claro, mais. Mas a atitude você tem, o atleta tem que ter também. Eu lembro bem que no Corinthians, o Evaristo de Macedo chegou, aí tá reunindo o grupo todo, né? O Evaristo de Macedo contratado, tá os atletas, comissão técnica. Ele veio sozinho. Aí tá a comissão técnica toda da seleção brasileira, que tá tudo auxiliado do Vanderlei. Oswaldo, Melo, o Marquinhos, sobrinho do Ricardo Teixeira, todo mundo. Ele falou, primeira coisa aqui, eu tô sozinho, eu só preciso de um médico. Só do médico aqui, que é o doutor Joaquim. Aí os caras tudo quieto, olhando a gente. Pô, tá eu, e com os caras, ele falou, porque o resto aí tá tudo pensando em seleção. Então, eu preciso só de um médico. Aí, beleza. Aí vamos enfrentar o Palmeiras, né? Aí não era esse show, não era essa vagas que tem hoje na Libertadores, só é o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil. Aí ele fala assim na preleção: vamos enfrentar o Palmeiras. Quem já foi campeão aqui da Libertadores? Ninguém no Corinthians tinha sido campeão da Libertadores. Nem eu, né? Edilson, Marcelinho, com o Ricardinho. Aí levanta o auxiliar do preparador físico. Eu já fui. Já foi aonde, meu filho? Você jogou bola aonde? Onde foi que você já jogou? Eu fui pelo Cruzeiro. Você foi pelo Cruzeiro, pode sair da sala que você não jogou em lugar nenhum. Ninguém aqui foi campeão, nem eu também. A parada era assim, velho. Ficou de louco. Hoje você pega o cara e fala assim, o cara ganha hoje 1 milha, é outro mundo. Todo 1 milha e meio, ele fala assim, você não vai pra La Paz. O cara dá graças a Deus, beleza. Os jogadores gostam de ser poupado, pô. Eu duvido falar isso pra Gabigol, você não vai pra Bolívia. Claro, tem cara. Com moral, quando tava Gabigol e Bruno Henrique voando. Dizer, você não vai pra Bolívia, você não vai pra lá, os caras, você tá louco. Fala isso pra Mbappé, que eu vi o Luiz Henrique tirando Mbappé do jogo aí. Ele falou, não, eu quero artilharia. Da vida, eu quero artilharia, eu tô aqui pra fazer gol, bater meta. É uma situação, o Tite tá pedindo pra ser cobrado. Tá pedindo. Ele tava com moral, tava tudo dando certo. Não dá pra ficar poupando o time assim em jogos tão importantes.